Bom, vamos lá, galera, para a nossa revisão de história, certo? Como vocês sabem, na segunda é a nossa avaliação de história. Então, história a gente tem no livrão, página 296. As páginas que são para estudar de história: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 e 305, certo? Depois a gente entra em data comemorativa. Então, são essas páginas que são de estudar em história, da 296 até a 305, certo? O que nós começamos a falar aqui na matéria de história, né? A nossa revisão. Sobre as famílias. Nós estudamos bastante sobre as famílias, as famílias e o tempo, as famílias do passado e do presente, que existiam existem, né? Grandes diferenças entre as famílias do passado e as famílias do presente. Antigamente as famílias eram bem grandes, os pais, né, eles tinham muitos filhos e com isso se tornava uma família bem grande. E hoje em dia não quer dizer que não possa, né, não possam ter muitos filhos. Mas a maioria, né, das famílias tem 2, 3 filhos. Antigamente não, antigamente tinha 10, 12, era bem diferente. Então nós vimos essa diferença com relação à quantidade de filhos, né, ao tamanho da família. Nós vemos também com relação à esposa, à mulher, né? A mulher que não saía de casa para trabalhar, ela ficava em casa cuidando dos filhos e somente o marido saía para trabalhar. E hoje em dia, isso tá muito mudado, né? Tem mulheres que ficam em casa, que trabalham em casa, tem mulheres que saem para trabalhar cedo, igual o marido. Tem famílias que moram só com a mamãe, tem famílias que moram só com o papai. Então, hoje em dia existe uma grande diversidade de tipos de família, né? Então, nós vimos também o que vocês fazem com a família de vocês, né? Sobre passeios, sobre a rotina familiar. O que é a rotina familiar? O dia a dia da família, né? Como é esse dia a dia? O que vocês fazem? Ah, eu moro só com a minha mamãe, de final de semana eu vejo meu pai. Ah, eu moro com meus avós. Ah, eu moro com meu papai. Então, assim vão se diversificando as famílias. Não existem famílias iguais, né? Como nós já conversamos isso. E todas merecem o respeito. Então, pensem aí o que vocês fazem, né? Com a família de vocês, passeios, atividades. Que esse é um dos primeiros temas da revisão, né? Aqui conversamos também sobre os diferentes tipos de família que a Pro acabou de citar. Eita, que caiu. Caiu meu potinho, gente, de álcool em gel, mas não tem problema, tá? Vamos lá. Aqui são as famílias que sempre viveram no Brasil. Lembra que são os índios, né? Os indígenas, que foram os primeiros povos a habitar o Brasil. Eles já moravam aqui quando os portugueses chegaram. Então aqui nós podemos perceber que os indígenas, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Algumas coisas próximas, algumas coisas parecem e outras não. As mulheres, ela tem suas responsabilidades, os homens têm outras, né? As mulheres cuidam do preparo do alimento e o cuidado com as crianças e a fabricação de utensílios, e os homens são responsáveis por providenciar o alimento, por construir e proteger a comunidade. E as crianças têm o direito de aprender. Então aqui nós vimos que as primeiras famílias que estavam no Brasil, né, que moravam no Brasil, são as famílias indígenas, né? São os índios. E aí, o que nós temos aqui atrás? Contando um pouquinho mais sobre esses hábitos indígenas, né? Que hoje em dia tá tudo muito diferente. Os índios, eles têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes de antes, só que um pouco modificado, né? As crianças frequentam escolas, tomam vacinas, não é tudo tão natural, óbvio. Que existem tribos que ainda seguem, né? Mas outras acabam
passando por uma modernidade, né? Assim como todos nós. E aqui coisas, atividades ou até mesmo comidas que vieram, né, dos índios e que hoje em dia é muito comum nas nossas vidas. Então os índios, eles têm muita influência nas nossas vidas. Aí nós temos aqui as famílias que vieram de muito longe. O que entra aqui nessa matéria, né? A última parte de história que nós aprendemos, que foi sobre o quê? Sobre que a diversidade do povo brasileiro, ela se deu devido a todos os povos que vieram aqui para o Brasil e começaram a conviver. E para conviver, eles precisaram se adaptar, né? Um com o jeito do outro, com a fala do outro, né? A língua. E aí, com isso, foi criando essa diversidade, foram surgindo esses diferentes povos, não é verdade? Então, é por isso que fala que o Brasil é um país com bastante diversidade, porque em todas as regiões existem diversos tipos de pessoas. Lembra que a gente conversou sobre os portugueses, italianos, espanhóis, alemães, africanos, japoneses, os índios, todos que formam a grande diversidade do povo brasileiro, né? Então, o povo brasileiro, ele é uma mistura de vários povos. Aí aqui também fala, né, que tanto os povos de fora aprenderam muito com os índios também acabaram aprendendo com os povos que vieram de fora, né? Então nós temos essa grande diversidade de povos aqui no Brasil. Nós não somos formados, só os índios que são a nossa origem. Não, nós temos origem de todos esses outros povos que vieram aqui para o Brasil e com a convivência deram origem ao povo brasileiro, né? Aí aqui nós temos o caça-palavra de alguns povos, portugueses, indígenas, italianos, bolivianos. Aí aqui embaixo tem os africanos, tem os espanhóis, tem os alemães, tem os indígenas, né? Que não podemos esquecer. Aqui atrás nós temos alguns tipos de comidas que foram os estrangeiros que trouxeram, né? Que elas não são originárias do Brasil. Os estrangeiros que trouxeram essas comidas diversificadas. E no passado, antigamente, não existia o avião, né? Era tudo feito por barcos, por navio. E hoje em dia, com a modernidade, as viagens, elas foram não substituídas porque acabaram as viagens de navio. Mas sim por conta que o avião ele é muito mais rápido. Então, hoje em dia, as viagens de navio, elas são mais por passeio, né? Mas aí, quando você quer fazer uma viagem para muito longe, você não vai de navio, você acaba indo de avião, que é mais rápido, certo? E aqui, nós conversamos um pouquinho sobre de qual povo, né? De qual origem e a formação da sua família. Se a sua família tinha imigrantes. Imigrantes são o quê? As pessoas que vêm de fora. Então aí vocês pintaram qual a origem da família de vocês ou desenharam, né? Então relembrem aí com o papai e com a mamãe. Conversem. Qual povo, né? Qual a origem da sua família? De onde começou a sua família, né? Então, gente, é basicamente isso com relação às famílias, né? Seja as famílias atuais, as famílias do passado, os indígenas, as famílias aos povos que deram origem ao Brasil. Mas a prova de história basicamente é isso. Está bem tranquila, não fiquem nervosos, vocês já estão acostumados, não é a primeira prova, né, que vocês vão fazer. A primeira, assim, da semana, mas já fizeram outras provas, né? Então, gente, fiquem tranquilos, bons estudos, estudem bastante, tá certo? Beijos e até segunda-feira na prova. Tchau, tchau!